Que Deus te abençoe, o Santo Espírito e o nosso Deus também. Muito obrigado, estamos juntos de volta para terminar o livro de Esther, concluindo os dois últimos capítulos que restam hoje. Mais uma vez, eu agradeço pela presença, leia atentamente, ouça também, se possível, com muita atenção, com toda atenção, para ser abençoado pela palavra do Senhor, com alguma lição de Deus para a sua vida. Vamos lá, boa leitura. Diz assim, capítulo 9: No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas, e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos os que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsandata, a Dalfon, a Aspata, a Porata, a Adalia, a Aridata, a Farmasta, a Arizai, a Aridai e a Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Ramedata, o inimigo dos judeus. Porém, do despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. Disse o rei à rainha Esther: Na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei. Que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição, e se te dará? Ou o que é que desejas ainda, e se cumprirá? Então disse Esther: Se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Suzã, e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e o fizeram um dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, de banquetes e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres.
Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado opur, isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas, tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado, todos os anos. E que esses dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então, a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram, com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinha estabelecido. E como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Ester estabeleceu estas particularidades de Purim, e se escreveu no livro. Capítulo 10. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Terminamos o livro de Ester. Vemos aqui que o povo de Deus teve êxito contra os seus inimigos, porque nessa época realmente o inimigo queria a morte mesmo, literalmente. Então não bastava apenas vencê-los, eles teriam que matar também, pois com certeza eles voltariam a tentar matar todo o povo judeu. E com isso, Deus provou a sua aliança, a sua fidelidade ao povo judeu, que mais uma vez foi perseguido, mas com a ajuda de Deus eles venceram. Muito obrigado. Amanhã vamos iniciar mais um livro, um próximo livro. Deus te abençoe e obrigado pela presença. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, para ler o próximo livro. Até lá e muito obrigado.